Fala pessoal, tudo bem? Quais os melhores fundos imobiliários ainda para 2025? Eu recebi um conteúdo por e-mail aqui que vale a pena a gente compartilhar. Já está aí na tela, olha só, 10 fundos imobiliários que custam R$ 10 para investir no segundo semestre de 2025. O e-mail enviado aqui pela Nord Research, né? Então uma casa de análises, e o detalhe é que eles recomendaram dois desses fundos aqui. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Primeira coisa, fundos imobiliários a R$ 10. Tem muita gente conhecendo isso como Fundo Base 10. Eu acho uma excelente novidade. Cada vez mais a gente vai ver diversos fundos imobiliários custando apenas R$ 10. Ou seja, se você tiver R$ 10, você já consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário. E aí você vai comprando mais e mais, tá? Não importa muito o valor, se você vai colocar R$ 1.000, R$ 10.000, tanto faz. Mas se você só tiver apenas R$ 10, você já consegue comprar. Então isso daqui ajuda bastante, faz uma diversificação interessante. Inclusive, a gente vai se acostumar a ver diversas notícias assim. Por exemplo, FIIs apostam em desdobramento de cotas para atrair mais investidores e aumentar a liquidez. Esse é o grande ponto. Quanto mais barato for uma cota de um fundo, mais pessoas vão investir, mais liquidez vai ter. Até para você diversificar, comprar diversos fundos para sua carteira. Então a gente vai ver, ó, vários fundos já estão fazendo isso, né? E outro ponto bem relevante é que está todo mundo falando sobre fundos imobiliários, inclusive porque fez a sua máxima histórica. A gente tem falado isso aqui com vocês bastante tempo, né? Os fundos imobiliários hoje em dia são uma alternativa de investimentos muito interessante, até porque possui um potencial de valorização, mas tem dividendos altos caindo na conta todos os meses. Acho que essa renda passiva é o que mais nos atrai nos fundos imobiliários. Agora, voltando aqui para o e-mail, né, para a gente conversar sobre esse conteúdo, a lista com os 10 fundos imobiliários, eu vou até dar um zoom aqui na tela. Temos, obviamente, o MXRF11, que é o maior fundo em número de cotistas do Brasil, né? Mas a gente tem diversos outros. Eu acho que o MXRF foi o primeiro, né, que mais se popularizou por causa desse valor base 10, né, de custar apenas R$ 10. Mas tem vários outros, né, como por exemplo o BTCI, o VGIR. A maioria deles aqui dessa lista são fundos de papéis, né? Mas, por exemplo, a gente tem o GARI 11, que é um fundo de tijolo. Também tem fundos aqui que não estão performando muito bem, né? Sempre tem armadilha quando a gente vê algumas listas perdidas assim, né? Por exemplo, o Versalhes, aqui o VSLH, está custando só R$ 2,98. Por quê? Porque despencou, né? Caiu muito. É um fundo que está com muito problema. E temos também KNSC11, que está custando R$ 9,00 nesse momento. E aí a gente já vai conversar, né, exatamente sobre esses dois melhores FIIs recomendados pela Nord para investir em 2025, sendo que o primeiro é o VGIR 11 da Valora. A gestora é a Valora, então, e o VGIR é um fundo de papel. E o grande destaque do VGIR é que a maioria dos contratos dele são atrelados ao CDI, ou seja, em momentos de taxa Selic alta, o VGIR vai pagar muito alto também. E aí a gente vai entrar aqui no site do Investidor 10 para a gente ver alguns detalhes sobre o VGIR, depois eu volto lá nas explicações dos analistas naquele e-mail, ok? Bom, a cotação hoje para comprar uma cota do VGIR você precisa de R$ 9,63. Dividend yield nos últimos 12 meses, 13,48, né? Então bastante alto, muito mais do que 1% ao mês. PVP, isso aqui é importante sempre a gente olhar, pessoal. PVP, quando está abaixo de 1, quer dizer que está barato ou muito próximo do seu valor justo, né? Quando a gente fala de fundos de papéis, isso é muito real, tá? É uma métrica extremamente fundamental. Então, o VGIR, por exemplo, a 0,99 está praticamente no seu valor justo, que seria o número 1. Se estiver acima de 1, vai começando a ficar um pouco mais caro, tá? Eu diria que se você comprar um fundo de papel a 1,4, a 1,5, você já está pagando meio caro. 1,10, por exemplo, já é algo que eu acho que nem faz tanto sentido assim, pelo menos no mercado que a gente tem hoje, né? Várias opções a preço justo. Isso é importante, né? A gente sempre procura coisa barata para comprar, mas comprar algo bom a preço justo, eu já acho uma boa procura, na verdade, um bom achado, né? Então vamos lá, continuando
aqui olhando os dados dentro do Investidor 10, outro ponto que eu quero ressaltar para vocês, veja, em um ano, o gráfico aqui está bonito, vamos ver, ó, em 5 anos, o gráfico está maravilhoso, né? Aqui a gente vê uma alta infinita aqui nesses últimos 5 anos, mas eu ressalto uma coisa para vocês, isso é a cota ajustada, ou seja, reinvestindo os dividendos. Fundo de papel, se você não reinvestir os dividendos, se você pegar esse dividendo que cai na conta todo mês e simplesmente gastar, você não faz essa bola de neve, tá? Então é sempre bom reinvestir os dividendos. Até porque se a gente colocar aqui na cotação padrão, a gente vai ver que, ó, em 5 anos não teve lá grande valorização não, né? Meio que ele anda de lado. Então a lição é, fundo de papel entrega tudo no dividendo. Não espere valorização no papel. Espere sim dividendo alto, que é isso que a gente está vendo aqui, por exemplo, nesses fundos que estão na tela, né? Eu vou até descer aqui na parte de dividendos para a gente ver. Olha só, aqui a gente tem o dividendo nominal, né? Ou seja, 12 centavos, pagou também 11 centavos, mas vamos ver quanto que é isso aqui no percentual. Olha só, 1,23% no mês. Olha só, bastante alto. Olha que interessante também. Dividend yield médio dos últimos 5 anos, 15,45%. Então é um fundo que paga bem quando a taxa Selic está alta, né? Porque a maioria dos contratos é atrelado ao CDI. E ainda aqui no site do Investidor 10, mais um detalhe que eu queria mostrar é esse histórico, né? Como ele é um fundo que ele paga mais que o CDI, a gente vê que num histórico de 2 anos está entregando bastante resultado, né? Em 5 anos, melhor ainda. Em 10 anos, ele não tem 10 anos, mas, enfim, é um fundo que, sim, tem entregado muito resultado. Agora, voltando ao e-mail lá que a Nord enviou, vamos ver os detalhes que o pessoal aqui destaca sobre esse fundo. Bom, é um fundo de papel focado em CDI, como eu expliquei, mas veja, atualmente 84% do seu patrimônio está em 61 operações. Tá? Interessante isso, né? Porque a gente vê que tem muita coisa dentro do fundo, ou seja, há uma diversificação de CRIs, ou seja, de títulos dentro desse fundo. Né? E aqui eles destacam um negócio bem legal também, né? Que a maioria são contratos ali do tipo residencial, que é o que a Valora, né? O que é o carro-chefe da casa, é o que mais eles sabem fazer. Um outro ponto importante é que eles mostram que essa métrica aqui do LTV, eles dizem que está bastante saudável, que seria assim o valor da dívida e o valor de garantia que tem nesses contratos. Enfim, um ponto de atenção, eles colocam que tem muita coisa concentrada na Helbor, né, que é uma construtora, mas veja que o spread médio é de CDI mais 4,22, né? Não é pouca coisa, então fica aqui esse destaque que a Nord colocou para o VGIR. Agora, pessoal, já aqui na tela, ó, o segundo fundo imobiliário que o pessoal da Nord colocou é o KNSC11, o Kinea Securities. E a gente já vai logo aqui no site do Investidor 10 para ver os principais detalhes. Veja, uma cota desse fundo custa apenas R$ 8,85, também um fundo imobiliário de papel, também pagando aí um dividendo alto, quase 1% ao mês, mas veja que aqui o PVP dele já está um pouquinho mais alto, né? 1,02. Quer dizer que ele está caro? Não, ainda não está caro, mas ele já está um pouquinho, 2% acima do seu valor justo, até porque é um fundo bem renomado, né? A Kinea é uma das maiores gestoras e mais conhecidas aqui do Brasil. E eu vou descer aqui para a gente ver um pouco mais de detalhes, né? Vale a gente ressaltar alguns pontos, por exemplo, ó, valor de mercado, né? É um fundo bem grande, 1,8 bi, né? 1,81 bilhões de valor patrimonial. Isso é bastante interessante. E continuando a descer aqui, ele entrega bons resultados, né? Acima do CDI nesses últimos anos, mas eu quero ir para a parte dos dividendos, né? Olha só, dividend yield médio dos últimos 5 anos, 14,46, sendo que pagou 1,11% no último ano, ou seja, mais uma vez, né, fundo de papel entregando bastante dividendo, visto que a gente tem um cenário de Selic alta e nesse caso aqui, inflação alta também, porque o KNSC tem metade da sua composição em CDI, ou seja, que segue a taxa Selic, e metade em IPCA, que segue a inflação. E aí a gente voltando aqui no e-mail da Nord, a gente vai ver alguns destaques, né? Por exemplo, ó, a Kinea, maior gestora do mercado de FIIs, olha só, 91 operações de CRIs,
ou seja, a composição é bastante diversificada em vários setores, escritórios, residencial, enfim, sendo que praticamente a metade aqui, um pouco mais que a metade, na verdade, 58%, está em PCA e 41% em CDI. Tá? O LTV médio também está saudável aqui, como eles estão mostrando. Um outro ponto importante, ó, IPCA mais 8,42 é quanto gira na média aqui a carteira, né, com esse preço que está mais ou menos agora. Veja que eles não fazem muitos destaques negativos quanto a esse fundo, a maior parte aqui é destaque positivo. Então, eu vou deixar aqui na tela também aparecendo outros conteúdos que você pode gostar. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.